estou aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Petra Gold, onde está sendo encenado um texto clássico do Harold Pinter, e tem 3 atores excepcionais no elenco, que é o André Junqueira, o Daniel Dantas e esse rapaz bonito que está aqui do meu lado, que é o El Aguiar. Well, eu já assisti o espetáculo, sou suspeito para falar alguma coisa, porque realmente eu fiquei muito fascinado, eu até comentei isso com você, né? Eu queria que você falasse um pouco da dinâmica do espetáculo, né? Que lida com bastante sentimentos, né? Um turbilhão ali que acaba passando na cabeça da gente que assiste, né? Eu queria que você falasse sobre isso. É de fato. Eu quando peguei o texto pela primeira vez, eu me senti incomodado. Eu não sabia se tinha gostado, se não tinha gostado, mas eu senti uma inquietação que eu não parei até que eu e o André, na verdade, montássemos e convidássemos o Daniel Dantas, montássemos toda a equipe para que a gente apresentasse a peça. A peça, de fato, é uma peça incrível. Uma porque nós nutríamos o desejo de fazer um Harold Pinter. A gente queria fazer um Harold Pinter. A gente tinha como ideia inicial fazer o Betrayal, que é o Traição. Inclusive foi montada pelo Ari em 2008, ano de morte de Pinter, 2008, 2007, não lembro direito. Depois foi reeditada em 2010, 2011. Inclusive ele até ganhou o prêmio Shell. Só que nós queríamos fazer com outro formato. Queremos dar uma outra forma a esse texto que foi montado. Conversamos com a família em Londres, que é a família de Pinter, que detém os direitos, e acabou não rolando. Mas a nossa inquietação por fazer um Pinter continuou até que surgiu a ideia de fazer o The Caretaker, que no original é o Zelador. Isso. E essa peça ela foi montada pela primeira vez aqui no Brasil em 62 por Abu Janra, com o título de O Inoportuno. Então nós queríamos... Ele que fez a mudança, né? Ele que fez a mudança, o que na verdade é bem conveniente para o que você vê na peça. É verdade. E aí nós queríamos montar com esse texto, com esse título de O Inoportuno, que foi como uma luva para o próprio Inoportuno, que é feito brilhantemente pelo Daniel Dantas. E eu particularmente... Quando você foi, sem querer te cortar, quando você foi convidado para o espetáculo, já era esse personagem que você ia fazer mesmo? Eu acho que ficou bem intrínseco. Eu acho que quando a gente começou a ler o texto, eu olhei para o André olhou para mim e já ficou claro o que nós faríamos. Eu e o André somos bem diferentes um do outro, a gente adora desafios. É porque eu que assisti, eu posso falar, dá a impressão que realmente foi encaixado para cada um de vocês, que eu não consigo imaginar um no lugar do outro ali. Foi. Nós, na verdade, já pensamos em fazer um novo trabalho. E aí a gente quer realmente trocar, sair um pouco da zona de conforto. Mas nessa empreitada mesmo, a gente olhou um para o outro e falou, não tem como. É o Mickey e ele é o Aston. E aí convidamos o Daniel Dantas, que ele é o Mickey, ele é o Davis. Quando ele fez a primeira leitura, a gente olhou para a cara do outro e falou, tá pronta a peça. Não tinha como. Inclusive o Ari estava presente, eu acho que foi sabe o Lego? O encaixe perfeito. Bom, né? Bom. Tem alguma cena, porque vocês têm uns diálogos fortes, né? Tem umas coisas fortes, é como eu falo, né? Tem momentos que a gente sente pena, tem momentos que a gente sente raiva, tem momentos que, enfim, que vai mexendo com os nossos sentimentos, né? Como eu falei inicialmente. Tem algum diálogo em especial, assim, que você pensa assim, caraca, isso é pesado, hein? Isso aí... Ou alguma coisa assim que você acha mais delicado? A peça toda... Sem claro, dar nenhum spoiler, né? Mas assim... Não, a peça toda, eu tenho vários dedos, porque eu gosto de ser gentil no dia a dia, eu gosto de tratar, de cuidar das pessoas, eu amo amar as pessoas. E essa peça tem um nível de tensão, é o que você falou, é uma profusão de sentimentos envolvidos ali. Você tem repúdia, você quer acolher, você ama, você ignora. É uma peça bem política e bem atual. Ela aborda a solidão, ela aborda a incomunicabilidade, diversos temas aí que são corriqueiros na nossa política. E o meu personagem em si, na verdade são 3 níveis de psicopatia. Adorei. Então, o Mickey, na verdade, eu vou falar de mim especialmente, nem do Aston, nem do Davis, mas o Mickey, ele aborda esse nível de psicopatia mais voltada para a esquizofrenia raivosa
sabe, agressiva. Então isso às Tem vezes um nível de mexe um pouco cinismo comigo. também no seu personagem, não tem? Ah, tem tudo. Esse cara, eu não sei nem o que esse cara é. Às vezes eu entro no palco e não faço ideia como eu me transformo nesse malandro. E como é que as pessoas têm reagido? O que as pessoas têm falado? Ou até que sejam as pessoas que conhecem você, vamos dizer assim, né, do seu relacionamento. O que elas têm falado em relação ao seu personagem, em relação ao espetáculo em si? O que você tem ouvido? Ah, Léo, eu amo fazer. Eu sou um fazedor de arte, né? Eu gosto dessa brincadeira desde que eu subi aqui pela primeira vez. Então eu gosto desses desafios. Então, subir ao palco e ser visto em outra pele é o que, na verdade, para mim mais interessa desse retorno, porque não me interessa subir ali e ser confundido comigo mesmo. É. Senão eu continuaria me sentindo essa farsa que eu já me sinto normalmente. Então eu tenho recebido é legal, o carinho do público tem sido bacana, principalmente porque fazer um Pinter, ele muda a cabeça Não é de qualquer um ser coisa, humano, né? ele muda a cabeça de um artista. Eu te confesso que eu acho que é um sonho para cada artista fazer um Beckett, fazer um Brecht, fazer um Tchekov, fazer um Pinter, todos que na verdade... E fazer um Pinter com Ari Kozlov, com Daniel Dantas e com André Junqueira, eu acho que é um presente maior ainda. Eu diria que meu divisor de águas foi um texto que eu fiz de Jean Genet, há quase 15 anos atrás, com direção do Francis Mayer, que era uma peça que... Meu amigo, Francis. Francis, né? Lindo, meu mestre. Salve, Francis. Eu fiz um texto incrível com ele, que foi Jean Genet, que eu ia fazer um dos personagens, até que ele virou e falou assim, eu quero que você faça o Genet. Eu falei, me dá um dia para pensar. Ele falou, eu te dou. 1 hora depois eu liguei para ele e falei, sim, eu vou fazer. Porque eu sabia que, na verdade, não bastava só, eu vou usar uma metáfora, não bastava só ir ao inferno, tinha que ir ao inferno e abraçar o capeta. E eu era muito novo, eu tinha recém saído da faculdade, tinha 23 anos, estava ainda galgando os meus primeiros degraus na arte. E acho que é ali que eu me reconheci de verdade, sabe? Eu pude despir-me dos meus preconceitos e valores, sabe, equivocados, e fiz uma peça em que eu pude me entregar e receber, depois de tantos meses de ensaio e de trabalho, o carinho do público. E o Pinter hoje, na verdade, eu diria que é um outro divisor de águas, porque você muda a sua cabeça, você vira uma outra pessoa, um outro artista, desculpa, depois de passar por um processo desse, um processo tão grandioso, com uma equipe assim tão grandiosa. Isso ainda falando que, dentro disso tudo, dentro de André Junqueira, Daniel Dantas e Ari Kozlov, você ainda tem o Marcos Flaxman, o Paulo César Medeiros e a Kika Lopes. Então, quer dizer, são monstros consagrados que toparam essa empreitada com a gente e que só agregaram valor. Então, isso faz com que você hoje se sinta mais seguro? Não, quando está no palco? Sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Eu me sinto... É claro que quando o terceiro sinal bate, o negócio é sério. Então, a brincadeira acabou. Eu vou até ser mais, sem querer ser indelicado, pelo amor de Deus, mas eu vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, que é assim, porque, logicamente, o nosso ego dá uma inflada quando a gente recebe um elogio, um carinho, né? Quando a gente vai bem, ou quando dizem que a gente vai bem. E quando dizem o contrário, putz, não achei tão legal, não foi tão bacana, a gente ter uma segurança, você acha que é também muito importante nesse momento? Não, eu só acho, Léo, só acho. Inclusive, eu tenho aprendido... Você entende? Porque assim, quando você está seguro daquilo que você quer, né, e assim, que você sabe que é a tua praia, mesmo que seja uma coisa grandiosa, vindo, ou também não tão, entendeu? Como eu falei, uma crítica negativa não vai mexer tanto, né? Porque você tem a sua segurança, não tem um pouco isso? Olha, eu acho extremamente necessário, de verdade. Eu tenho passado por uns momentos assim de muita reflexão na minha vida. Eu acho que eu estou vivendo um momento de plenitude, sabe? Artística e quanto ser humano mesmo. Dentro da minha terapia, dentro da minha busca pelo sentido. Quase
quase que nunca é encontrado de vida. E eu tenho aprendido a lidar com esse tipo de crítica. Eu acho que é extremamente construtiva, principalmente porque eu venho me questionando o tempo inteiro, sabe? Sobre esse artista. Eu tô com quase 40 anos. Então Nossa, é muito ruim quando essa você é a chega... parte que me dá mais raiva, olha só. Quando você chega Cara, nessa idade, não né? fica velho, olha eu aqui. Não, mas é quando você chega nessa idade e você questiona se você está realmente no caminho certo ou se você... porque essa profissão é uma profissão muito instável. Essa profissão, na verdade, ela conta muito com o glamour que a TV proporciona muitas vezes, que o cinema, que as séries. Então, você estar nela sem ter a certeza de que você pertence a ela é muito ruim. Eu tenho passado por esses questionamentos, sabe? Se eu sou um cara de recursos limitados, se eu sou uma fraude. Isso aí é um assunto muito sério. Eu tenho levado isso aí bem pertinente na minha vida. E eu acho que isso aí só me faz crescer. E lidar com esse tipo de crítica, para mim é o que eu mais quero no momento. Inclusive eu tenho... Claro que elogios são legais, bacanas, mas não enche meus olhos, não. Eu recebo com muito carinho, mas não enche meus olhos, não. Eu sei lidar muito bem com a crítica. Inclusive quando ela é para o meu crescimento. Claro que tem aquelas críticas que vêm para derrotar, né? Sim. Aquelas críticas que são ruins, que não são construtivas. Agora, toda crítica construtiva... Ou quando não é uma crítica, quando é uma grosseria, né? Tem isso também. Tem isso também, o tempo inteiro. Mas eu sou adepto à crítica construtiva. Seja ela, olha, você está totalmente errado, você está no tom errado. E se for, na verdade, se a pessoa disser uma coisa